Olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, mas que ele possa te ajudar, tá? Hoje nós vamos para mais um vídeo sobre literatura. E o que a gente vai ver hoje é o trovadorismo, mas agora o trovadorismo prosa, tá bom? A gente vai ver o trovadorismo prosa, a importância, algumas coisas que tem desse período, tá bom? Vamos entender isso aí. A gente já viu trovadorismo canção, a gente já viu sobre as canções, sobre a característica da canção, sobre como era feito, tá? E hoje a gente vai ver a prosa. Quando a gente olha o período que se estava vivendo, a gente tem ali uma transição da moldura da estrutura feudal, tá? Para a estrutura mercantilista, a economia mercantilista que estava aparecendo, a valorização da vida da corte. A gente tem, principalmente durante o reinado de Dom Luís, de 1279 até, deixa eu ver, 1325, tá? Nós temos as primeiras universidades aparecendo, a permanência daquele espírito guerreiro que eles tinham, tá? As aventuras, a época da luta pela reconquista, tá bom? A forte influência ainda do clero. Esse conjunto de coisas ajudou a desenvolver a prosa, tá? Foi forte para o surgimento da prosa nos séculos 13 e 14. Olhando esse quadro histórico, a gente vai perceber que a prosa tem quatro tipos de prosa. A hagiografia, livro das linhagens, cronicões e novela de cavalaria. E é esse que a gente vai ver agora, um de cada vez, tá? Vamos ver a geografia. A geografia, ágio vem do grego santo e grafia escrita. Então, o que que é? É escrita os relatos da vida dos santos. Mas tem uma diferença, que eles não descreviam apenas a vida dos santos, tá? Não era só um ato biográfico. O que tinha aqui também era enaltecer as virtudes aos fiéis. Então, quem lia olhava as virtudes, né, dos santos. Então, enfim, só que com vista de uma coisa, a grande influência da religião que a Igreja Católica tinha. Então, assim, a influência da Igreja Católica sobre essas pessoas e como a vida das pessoas se tornaram as pessoas tão santas, tão fiéis, com todas as virtudes, tá bom? Tem vários desse aí, mas dois importantes que a gente encontra até hoje, se você quiser ler. Legenda Áurea da Vida dos Santos, de Jacopo Varazzi, 1226 a 1298. O Livro dos Mártires, do autor de John Foxe, né, que viveu de 1517 a 1587. Mas, mesmo assim, a gente fala dos livros do Mártir, mas vem até antes isso aí, tá? Tem história de outros santos. Eu trouxe dois aqui porque eu sei que esses aí você ainda acha se você quiser ler, tá bom? Então, a geografia, história dos santos. Outro que a gente tinha é a história da linhagem, livro da linhagem ou nobiliário. Qual a importância disso? Para nós hoje não tem muita importância, mas para eles era muito importante, porque era registro genealógico. É para saber de quem você é filho, tá? Muitos datam do século 13 e 14, tá bom? Então, alguns eram só simples nomes que indicavam parentesco, outro não, eram legenda, fatos históricos, coisas compiladas da vida dele. Isso é muito importante. O Nobre tinha muita importância disso. Isso aqui é o livro das linhagens, tá bom? Por que era importante? Vocês já assistiram, já viram aqueles filmes na Idade Média, onde aparecem os cavaleiros, eles vão lutar entre eles numa juta, numa disputa, e aí eles começam a falar, olha, fulano de tal, que é filho de não sei quem, filho de nobre tal, filho de... Era importante saber, porque você via até que geração era essa nobreza, tá? Então, quanto mais geração tivesse aqui, e todos nobres, mais importante era a pessoa. Então, para eles era extremamente importante essa esse livro, tá? Esse nobiliário que eles falam, livro da linhagem, tá bom? Outro tipo eram os cronicões. Como o nome diz, eram crônicas.
Texto em prosa, lembra que quando a gente estuda crônica é um texto que fala de coisas do dia a dia, descreve algo do dia a dia num período, sim, curto, né? Crônica não é um texto longo, tá bom? Então, você tinha essas histórias que mostravam o aspecto contemporâneo da história medieval, de uma maneira cronológica, tá? É claro que esses relatos eram romanceados, tá? Os acontecimentos que aconteciam, mas era muito importante para eles. Agora, o outro que tem, que eram os mais longos também, até porque era uma novela, lembra que quando a gente fala novela, não é novela que nem o pessoal assiste da Globo. Novela é um tipo de escrita, tá? E esses aqui é o que até hoje nos influencia, porque ó, ele começou na França e na Inglaterra. Novela é um gênero literário, como eu falei para vocês. Ele foi do trovadorismo e humanismo, foi muito importante nesse período. E ele era chamado novela de cavalaria porque eram narrativas derivadas de poemas épicos, então era e canções gesta, tá? Gesta, porque gesta é laica, são canções laicas, tá? Não tem nada a ver com a igreja. E como eles eram muito longas, de vez de fazer a epopeia, como tinha os gregos e os romanos fizeram, eles fizeram em prosa, que é mais fácil para escrever, né? E o que que tinha esses relatos? Aventuras fantásticas dos destemidos e leais e honrados cavaleiros errantes medievais. Eles enfrentavam diversas batalhas, mas sempre pensando na sua donzela, tá? Tinha três tipos de novela de cavalaria. O ciclo bretão, que é lá da Inglaterra, o arturiano, que era o conto do rei Arthur, tá bom? É, e aí o mais famoso, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, tá? Essa era a figura central em todas as histórias. Tá bom? Novela é como se fosse um seriado. Então você tinha as histórias, tinha uma história, depois vinha outra, sempre com os personagens, tá? Havia os cinco carolíngio, que de Carlos Magnus, e então era francês, então tem os seus cavaleiros, 12 pares da França, que eram as figuras centrais dessas histórias. E o outro ciclo clássico. Toda vez que você ouve falar de clássico, literatura, arte, é sempre volta ao grego e latino, tá? Então, aquela estrutura grega que tinha. Aqui apresentava a narrativa, mas de personagens da antiguidade grega ou romana, né? Latina. Então, contava a história, mas dos heróis gregos. Nesses aí, três foram traduzidas no século XIX para o português. Porque, como eles foram traduzidos do ciclo bretão, eles eram chamado material da Bretanha. Tá? Então, tem a história de Merlin. Olha, a gente já viu vários filmes sobre Merlin. José de Arimateia e a Demanda do Santo Graal. Quantos livros, quantos filmes a gente não viu falando do Santo Graal, da busca pelo Santo Graal, querer o Santo Graal, tá? Então, essa era a história, tá bom? Isso era importante para eles, porque ele lia essas histórias, era assim, dava aquela empolgação. Sabe quando você está assistindo, você é garoto, está assistindo um jogo de futebol e fala, quando eu crescer eu quero ser jogador de futebol. Todo garoto pensou nisso. Aqui deles era o seguinte, quando eu crescer eu vou ser um cavaleiro. Nossa, quando eu crescer, eu quero entrar nas aventuras de ser um cavaleiro da cavalaria. Porque só os cavaleiros, só os nobres podiam ser cavaleiros, tá? Então, essa é a prosa medieval, a prosa que se encontra, tá? No trovadorismo. É claro que a poesia ainda é muito importante, mais importante que a prosa, tá? Mas a prosa também era muito importante nesse período. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, que tenha aprendido. Então, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos, tá bom? Então, até a próxima. Um abraço para todos vocês.